Vamos lá, meus amigos, continuar aqui a nossa resolução de questões. Bloco anterior a gente foi até a questão de número 24, a gente recomeça aqui a partir da questão de número 25. Quero mais uma vez chamar a sua atenção. Se você ficar com alguma dúvida aqui, você pode me procurar por e-mail flaviano.lima@uol.com.br ou então mande sua dúvida lá no Facebook, Flaviano Lima, tá joia? Que a gente tenta resolver a sua dúvida. O importante é que você fique se sentindo bem preparado para chegar na prova lá do INSS e mandar bem. Vamos nessa questão de número 25, dá só uma olhada. Manterá a condição de segurado, aí vem, independentemente de contribuições, aquele que estiver em gozo de benefícios. Ora, de cara eu já vejo que essa letra A está correta. E aí eu vou aproveitar, vou chamar aqui uma tela branca para a gente fazer um resumo rápido desse tema que é o período de graça, que é um tema que com certeza vai aparecer na sua prova. Tenha certeza absoluta que na prova lá, quando você sentar para resolver sua prova, você vai encontrar questões que dizem respeito a período de graça. Então vamos lá tentar entender aqui, fazer rapidamente um resumo, como é que fica essa questão do período de graça. Período de graça, ele pode ser de 3 meses, ele pode ser de 6 meses, ele pode ser de 12 meses, ou tem uma última hipótese lá que é sem limite de prazo. Ora, vamos lá, vamos entender cada uma dessas possibilidades. 3 meses, 6 meses, 12 meses e essa opção aqui que é sem limite de prazo. Bem, quem é que vai manter a qualidade de segurado sem limite de prazo? Então a gente está falando aqui de quê? De período de graça. Ok, olha lá. Sem limite de prazo vai manter a qualidade de segurado sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, mantém a sua qualidade de segurado sem limite de prazo. Quem é que mantém a qualidade de segurado por 3 meses depois de cessar as contribuições? O segurado que foi incorporado às Forças Armadas para o serviço militar obrigatório. Ele, após o licenciamento, ele mantém a qualidade de segurado por mais 3 meses. Não é isso mesmo? Quem é que mantém a qualidade de segurado por mais 6 meses? O segurado que facultativo. A partir do momento que o facultativo deixa de recolher, ele ainda mantém a sua qualidade por 6 meses. Por 12 meses, após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Que mais? Quem é que vai manter a qualidade de segurado também por 12 meses? Olha só, o segurado detido ou recluso após o livramento. E temos ainda uma outra opção, onde o segurado também vai manter a sua qualidade por um período de 12 meses, que é o quê? Após o fim da atividade ou das contribuições e após o fim de benefício por incapacidade. Então, essas são as regras aí do período de graça. O período de graça, então, primeiro, o que é o período de graça? Vamos lá, para você ficar
tranquilão nesse assunto. Período de graça é aquele período durante o qual o segurado vai manter-se nessa condição, vai permanecer como segurado, mesmo que não esteja mais recolhendo contribuições, mesmo que não esteja mais exercendo as suas atividades. Bem, qual é a duração desse período de graça? Varia de acordo com a situação. Olha lá na tela. Pode ser de 3 meses. E quem é que vai manter a qualidade de segurado por 3 meses? Aquele segurado que tenha sido incorporado às Forças Armadas para prestar o serviço militar obrigatório. Após o licenciamento, ele ainda vai permanecer 3 meses como segurado. O segurado facultativo, a partir do momento que ele deixa de recolher, ele ainda vai manter a sua qualidade de segurado por mais 6 meses. Bem, quem estava lá após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória, ele também mantém a sua qualidade de segurado por 12 meses. O segurado que estava lá detido ou recluso, quando ele é solto, quando há o livramento, ele também mantém a condição de segurado por 12 meses. Após o fim da atividade ou das contribuições, no caso do segurado obrigatório que deixa de exercer a atividade, ou então, depois, quando há fim de um benefício por incapacidade, o segurado ainda vai ter um período de graça de 12 meses. Lembrando que nessa hipótese aqui, como nós já vimos, a gente tem 2 possibilidades de acréscimo, né? Pode aqui mais 12, caso o segurado já tenha mais de 120 contribuições, e pode ser mais 12 se o segurado estiver o quê? Desempregado. Não é isso mesmo? E, por fim, mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício. Então, rapidamente, a gente viu aqui os principais prazos de manutenção da qualidade de segurado, assunto que é certo lá na sua prova, tá bom? Então, fique atento a esse ponto. Vamos voltar lá para a questão. E aí, olha só. Então, a letra A a gente já viu que está correto. Vamos dar uma olhada na letra B. Pelo máximo de até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, errado. Esse prazo seria originalmente de 12 meses, podendo ter aqueles 2 acréscimos de 12. Então, no máximo, tá certo? No máximo seria de quanto? De 36 meses, caso estivessem presentes ali aquelas 2 condições que autorizam a adição de 12 meses cada uma no período de graça. Então a letra B está errada. Olha só, letra C, pelo máximo de até 18 meses após cessar a segregação. Não, aqui, quando a gente está falando de doença de segregação, são 12 meses. E, olha só, pelo máximo de até 18 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso, errado, não são 18, são 12, e pelo máximo de até 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas, errado, são 3 meses nessa hipótese. Questão 25, portanto, a gente ficou aí como alternativa A. Vamos em frente. Olha aí a questão de número 26. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. No que se refere às distinções entre as 3 grandes funções de governo que compõem a Seguridade Social, é correto afirmar que, veja, a questão está explorando o conceito de Seguridade Social, que está lá no artigo 194 da Constituição. Então, olha só, letra A. A função de assistência social destina-se aos segurados da Previdência Social mais carentes, ao passo que a Previdência destina-se ao segurado que não tem plano próprio de previdência privada. Ora, gente, essa afirmativa está completamente errada. Primeiro, não é verdadeiro afirmar que a assistência social se destina aos segurados da Previdência Social mais carentes. Não. A assistência social se destina àquelas pessoas que não têm condição de obter os meios mínimos para a sua própria manutenção. Essa é a pessoa destinatária da assistência social, que nem precisa ser segurada da Previdência. Na maior parte dos casos, o assistido, né, a pessoa que vai ter o benefício assistencial,
essa pessoa normalmente não é segurada da Previdência Social, ok? Lembrando que a Previdência Social volta-se fundamentalmente para a proteção do trabalhador. O critério para que a pessoa faça jus a um benefício assistencial é o critério da necessidade, tá certo? E também está errado quando, na partezinha final, a questão diz: a previdência destina-se ao segurado que não tem plano próprio de previdência privada. Errado. O RGPS, como a gente pode ver lá no artigo 201 da Constituição, é um regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, pelo simples fato de exercer uma atividade remunerada, o trabalhador vai estar afiliado ao regime geral de previdência social, e a filiação à previdência complementar, por sua vez, a gente sabe que ela é facultativa. Tranquilo? Então essa alternativa A está completamente errada. Vamos em frente. Olha aí a alternativa B. As ações do poder público no campo da saúde estão principalmente voltadas para a prestação de serviços, enquanto aquelas no âmbito da previdência social referem-se à prestação de benefícios previdenciários. Ora, pessoal, isso aqui está correto. Veja, é preciso que a gente entenda essa questão e tenha cuidado com esse tipo de questão feita pelo CESP. Por quê? Observe, ele não está dizendo que a saúde somente oferece serviços, tá? Mas ele está dizendo que, principalmente, a saúde se propõe a oferecer serviços. Já a Previdência Social, por sua vez, na maior parte dos casos, ela oferece o quê? Benefícios. E aí você pode estar se perguntando agora, qual é mesmo a diferença entre um benefício e um serviço? É que o benefício corresponde a um valor em dinheiro oferecido à pessoa, enquanto o serviço é o quê? É uma atividade desenvolvida em prol daquela pessoa. Percebe? Então, de fato, a Previdência Social, ela principalmente oferece o quê? Benefícios. São 10 benefícios e apenas 2 serviços. Já na saúde, essa relação se inverte. Por quê? Porque, obviamente, a saúde ela oferece principalmente o quê? Serviços. Tá claro? Então, vamos lá. Vamos adiante. Olha aí a letra C. A função saúde atende aos segurados que se encontram no gozo dos direitos que, nessa qualidade, lhes são inerentes, ao passo que a assistência social destina-se aos que perderam essa qualidade. Errado, gente. Errado porque, veja, a saúde é universal. Saúde é universal, é direito de todos e é um dever do Estado. Qualquer pessoa tem direito ao atendimento na rede pública de saúde. Assim, é errado dizer que a saúde, como está dito aí na letra C, dá uma olhada, a saúde atende aos segurados que se encontram no gozo dos direitos. Não. A saúde atende a todos. E a assistência social? A assistência social, ela se volta para a proteção daqueles que necessitam. Não é um requisito que a pessoa tenha a condição de segurado da Previdência Social, da mesma forma que não é requisito que essa pessoa não tenha a condição de segurado da Previdência Social. Fundamental é que a pessoa se encaixe nos requisitos previstos em lei para a obtenção do benefício assistencial. Tranquilo? Letra C, portanto, está errada. Olha só a letra D. O benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, destina-se a ações direcionadas à saúde e à assistência social. Errado, gente. O que é esse benefício de prestação continuada? Ele está lá previsto no artigo 203 da Constituição, lá no inciso 6, tá certo? E está previsto também no artigo 21, tá? Da LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, lá do ano de 93. O que é isso? É o valor de um salário mínimo que é pago mensalmente a quem
ao idoso ou ao deficiente, tá? Mas não basta ser idoso ou ser deficiente. A Constituição diz que esse benefício ele será devido ao idoso ou ao deficiente que não tenham meios de prover a sua própria manutenção, nem de tê-la provida pela sua família. É essa pessoa que vai ser destinatária desse benefício que é o BPC-LOAS. Tudo bem, mas voltando à alternativa, por que ela está errada? É porque o BPC-LOAS não se destina à saúde. O BPC-LOAS é um benefício da assistência social. Vamos lá. E a letra E, a função saúde não se destina aos segurados da Previdência que possuam planos privados de saúde, tá? A gente já viu que está errado, vale a máxima de que saúde é direito de todos e é um dever do Estado. Então, tranquilamente, eu posso afirmar que a letra E está errada, tá bom? Vamos nessa. Questão de número 27. Olha só. Tendo em vista que grande parte do custeio do RGPS decorre de contribuições de empresas e trabalhadores, calculadas em razão da remuneração ou do salário de contribuição, assinale a opção correta. Olha aí. Olha a letra A. A contribuição do empregador ao RGPS, relativamente ao faturamento, limita-se ao somatório dos salários de contribuição da totalidade de seus empregados. De modo algum, não há essa limitação. A gente sabe que é só a gente dar uma olhada lá. Vamos ali na tela branca. Eu já coloquei isso aqui em outras oportunidades, mas eu acho que sempre vale a pena a gente reforçar. Olha só, o artigo 195 da Constituição, ele prevê lá no inciso 1 a contribuição devida pelo empregador, olha lá o que ele diz, empregador, empresa ou entidade equiparada. Ó, empregador, empresa ou entidade equiparada. Ele vai contribuir para a Previdência Social com base em quê? Com base na folha de salários, olha só, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, mesmo que sejam rendimentos do trabalho. Aí eu vou botar aqui, ó, ainda que sem vínculo empregatício, ele vai contribuir sobre faturamento ou receita e ele vai contribuir sobre o lucro. Observe, então, essas são as bases de contribuição do empregador, empresa ou entidade equiparada. E observe que não há nenhuma limitação, em nenhum momento a lei ou a Constituição diz que a contribuição sobre o faturamento se limita ao valor da folha de salário. Não. Sobre o faturamento, a empresa vai ter que pagar uma contribuição, sobre o lucro, outra contribuição, e sobre a folha de salários e demais rendimentos, outra contribuição. É assim que está previsto lá no artigo 195 da Constituição. Tranquilo? Vamos voltar lá para a questão. E aí, olha só, tranquilamente a gente vê que está errado. Por quê? Porque não há essa limitação. E aí, olha só, a contribuição do empregador ao RGPS, relativamente a cada empregado, tem sua base de cálculo limitada ao salário de contribuição do respectivo empregado. Errado. Você sabe qual é a base de cálculo da contribuição devida pela empresa? É a remuneração. Já a base de cálculo da contribuição devida pelo segurado corresponde ao salário de contribuição. E qual seria a diferença entre remuneração e salário de contribuição? É que a remuneração não se submete a limite. Então, remuneração não tem limite. Salário de contribuição, sim. A base de cálculo da empresa, portanto, que é a remuneração,
ela não tem limite, ela não se submete a limite. Fique atento a isso aí, tá bom? Olha só para te lembrar, eu fiz aqui nos blocos anteriores um exemplo onde eu disse, olha, o segurado recebe R$10.000 por mês. A base de cálculo da contribuição devida pelo segurado vai ser limitada, então fica lá nos R$ 4.663,75, enquanto a base de cálculo da contribuição da empresa não tem limite, vai incidir sobre os R$10.000. Ok? Vamos em frente. Olha aí a letra C. A contribuição do servidor público ao RGPS incide sobre a sua remuneração integral. Não, de modo algum. Quando o servidor está vinculado ao regime geral, tá certo? Ele vai seguir as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, vamos supor um servidor público efetivo do município de Lauro de Freitas. Ele é servidor efetivo, porém, como o município de Lauro de Freitas não tem regime próprio, ele é segurado obrigatório do RGPS como empregado. Suponha que ele tenha uma remuneração mensal de R$10.000. A contribuição dele para o RGPS vai estar limitada ao teto, vai estar limitada à base de cálculo da contribuição deste servidor para o RGPS, será de no máximo R$ 4.663,75. Tranquilo? Então, isso aí você não pode se enganar quanto a isso. Aquele servidor que, mesmo sendo um servidor efetivo, ele fica vinculado ao RGPS porque trabalha para município onde não há regime próprio, ele vai seguir a regra do regime geral sem qualquer alteração. Tá bom? Vamos lá. A contribuição do empregado ao RGPS, olha lá, a contribuição do empregado ao RGPS incide sobre o seu salário de contribuição. É exatamente isso, tá? Certinho, foi exatamente o que eu acabei de falar. Olha a letra E, a contribuição do empregador ao RGPS relativamente ao lucro limita-se ao somatório dos salários de contribuição da totalidade dos seus empregados. Já mostrei para vocês que as contribuições sobre folha de salários, sobre faturamento ou receita e sobre lucro, elas são independentes entre si. Não existe essa limitação de uma em relação à outra, ok? São três contribuições independentes umas das outras. Tranquilo? Bom, então ficamos aqui o que? Questão 27, ficou aí gabarito a letra D. Olha aí a questão 28. As prestações ofertadas pelo RGPS são genericamente chamadas de benefícios e serviços. No que se refere a essas prestações, assinale a opção correta. Olha só, caso trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e opte por contribuir com alíquota reduzida, o segurado contribuinte individual poderá se aposentar por tempo de contribuição, mas não por idade. Ora, tranquilo, questão fácil, né? Você sabe que aqueles segurados que optam pelo chamado Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, eles abrem mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Eles não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, vão se aposentar por idade ou, se ficarem inválidos, vão se aposentar por invalidez. Quem é que pode fazer essa opção? Justamente o contribuinte individual que presta serviços por conta própria, sem ter relação de trabalho com a empresa, o segurado facultativo, e esses dois, caso optem pelo sistema especial, eles vão recolher uma contribuição mensal de 11% sobre o salário mínimo, tá? Sempre lembrando que eles abrem mão da aposentadoria por tempo de contribuição. E além disso, a gente tem também a situação do microempreendedor individual e da dona de casa de baixa renda, né? Que a Constituição diz o quê? Que é aquela pessoa sem renda própria que se dedica ao trabalho doméstico no âmbito da própria residência, desde que vinculada a uma família de baixa renda. Então, o que é que acontece?
esses dois últimos, o MEI e a dona de casa de baixa renda, se eles optarem pelo sistema especial de inclusão previdenciária, eles vão pagar todo mês uma contribuição de 5% sobre o valor do salário mínimo e também não fazem jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Ok? Lembrando, só para reforçar, algo que nós já vimos aqui em outra questão, o empregado doméstico, eles não podem optar por esse sistema. É somente o contribuinte individual e o segurado facultativo que podem fazer essa opção. Vamos lá. O aposentado pelo RGPS, que, apesar de ter se aposentado, permanecer em atividade sujeita a esse regime, não terá direito ao salário família, ainda que cumpra os requisitos para tanto. Errado. Eu também lembro de já ter mencionado aqui para você que aquele aposentado que retorna à atividade, então eu vou botar aqui, ó, aposentado que retorna à atividade, o que é que acontece? Ele faz jus apenas aqui ao salário família, ó, ao salário família e ao salário maternidade. Esses são os únicos benefícios a que terá direito aquele segurado aposentado que retornar à atividade. Tranquilo? Vamos lá. Olha a letra C. Terá direito ao benefício de auxílio-acidente o contribuinte individual que for vítima de acidente de trabalho. Errado também. Vamos rememorar quais são os segurados que fazem jus ao auxílio-acidente. Olha lá, importante isso aqui, ó. O empregado faz jus ao auxílio-acidente. Quem mais? O avulso faz jus ao auxílio-acidente. Quem mais? O segurado especial e, atualmente, também o empregado doméstico. Lembrando que o empregado doméstico passou a fazer jus ao auxílio-acidente a partir da Lei Complementar 150. Tá certo? Então, o contribuinte individual, ele não faz jus ao auxílio-acidente. Bora lá. O deputado federal vinculado ao RGPS que for vítima de acidente de trabalho não terá direito ao benefício auxílio-acidente. Errado por quê? Porque esse deputado federal, olha só, se ele não está vinculado a nenhum regime próprio, ele fica aqui no RGPS como segurado empregado. Logo, se ele sofrer um acidente e ficar com uma sequela definitiva decorrente desse acidente, da qual decorra a redução da sua capacidade laboral, ele faz jus sim ao benefício previdenciário auxílio-acidente. Ok? Por isso a letra D está errada. E a letra E, olha lá, há prestações que se destinam apenas aos segurados, outras apenas a seus dependentes. E um terceiro grupo de prestações destinadas tanto àqueles quanto a estes beneficiários do RGPS. Rigorosamente correta. Vamos lá, vamos pensar aqui em termos de benefício. Quais são os benefícios devidos aos dependentes? Já falei isso aqui, tenho certeza que você lembra. São o auxílio reclusão e a pensão por morte, tá? Esses são benefícios devidos ao dependente. Os outros 8 benefícios, né, as 4 aposentadorias, o auxílio doença, o auxílio acidente, tá? Que mais? O salário família, eles são benefícios devidos ao salário maternidade, são benefícios devidos aos segurados. A pensão por morte e o auxílio reclusão são benefícios devidos aos dependentes. E os serviços, tanto o serviço social quanto a habilitação e reabilitação profissional, são prestações devidas pela Previdência Social, tanto aos segurados quanto aos seus dependentes. Tranquilo? Então, questão
assim, sopinha no mel, bem fácil, bem tranquila, mas que explora aí uma série de pontos da nossa legislação. Ok? Vou parar por aqui porque a gente chegou ao fim desse bloco. Daqui a pouco eu volto e aí a gente continua a nossa resolução de questões. Grande abraço para você.